Nós todos já fomos feridos pelo aguilhão da morte. Enquanto Jesus não voltar em glória, infelizmente, essa realidade maléfica poderá nos acompanhar. Mas qual é a mensagem que Jesus tem para nós? João 11, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Isto dizia depois e lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas convém que eu vá despertá-lo. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Querido irmão, preste atenção. Analisando este texto a partir das línguas originais da Bíblia, nós vimos ali que o elemento construto do texto diz que nosso amigo Lázaro dorme. Nosso amigo Lázaro dorme, mas convém que eu vá despertá-lo. O texto está indicando que Lázaro, para além de Jesus, ele tinha outros amigos. Ele era amigo de outras pessoas. Ele era amigo de Pedro, ele era amigo de João, era até amigo de Judas Iscariote, possivelmente, era amigo de Mateus. Só que o único que poderia acordá-lo do sono da morte é só Jesus Cristo. Está percebendo? Isto quer dizer que você pode ter muitos amigos, mas quando a morte chegar a você, o único que poderá acordar você do sono da morte é Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está a sua relação com Jesus? Eu e você somos seres humanos concebidos pós-lapso. A qualquer altura nós vamos morrer. Mas como é que está a sua relação com Jesus? Jesus mostra que João, para além de Jesus, ele tinha outros amigos. Mas só que os outros amigos não tinham poder sobre a morte. E o único que tem o poder sobre a morte é Jesus Cristo. E eu quero te fazer lembrar que nesta época, João, o escritor do livro, andava com Jesus Cristo. E a narrativa que ele nos traz é que naquela época havia sacerdotes e sumos sacerdotes no templo. Estou me referindo a Anás e Caifás. Havia reis, havia imperadores, tínhamos Herodes, César Augusto e tantos outros. Lázaro poderia ter sido amigo de cada um destes. Ele poderia ser amigo de Anás e Caifás, o sacerdote, e o sumo sacerdote do templo. Poderia ser amigo de César Augusto, poderia ter sido amigo de Herodes, mas nenhum destes poderia acordá-lo do sono da morte, só Jesus. Nós vivemos momentos em que as pessoas às vezes bajulam, vão bajular os líderes, bajulam outras pessoas, eles às vezes sacrificam a relação com Cristo para fortificar as relações humanas. Você tem priorizado a Jesus ou você tem priorizado outras pessoas? Eu quero te falar uma coisa nesta hora, querido irmão, querida irmã. Não importa as relações que você tenha, a relação mais importante é a relação com Cristo. Se você tiver um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, uma companhia que impede com que você tenha uma relação plena com Cristo, o conselho é que você desfaça essa amizade, essa aliança, esta relação. Só que as pessoas às vezes no pensamento ignóbil, eles preferem ter afeições humanas e desligar-se de Jesus. É a razão pela qual algumas pessoas que para ter o favor do líder às vezes têm que fazer coisas erradas, algumas pessoas às vezes se encontram com a verdade sobre Deus, eles aceitam sacrificar a adoração verdadeira a Deus, descobriu que o sábado é santo, mas porque tem uma relação com os amigos lá da igreja dele, lhe custa adorar no sábado por causa dos amigos de lá do grupo, dos amigos que adoram junto. Ele descobre uma verdade sobre Deus, em vez de aceitá-la, ele se agarra às pessoas e desfaz a relação com Deus. Quero te falar uma coisa, no dia que você dormir, será de uma maneira individual. E o que virá te acordar, ele virá te acordar caso você for amigo dele. Mas outra verdade que nós encontramos ali também, querido irmão, é que fazendo análise a partir da erudição, os estudiosos, os arqueólogos modernos, eles descobrem que possivelmente Lázaro foi uma criança. Por quê? Aqui o texto não mostra a casa de Lázaro, o texto não mostra os filhos de Lázaro, não mostra a esposa de Lázaro, até porque depois dele ressuscitar, o banquete da ressurreição dele se passou na casa de Simão, tio dele. Lázaro era uma criança. Só que também, analisando as três
ressuscitações, né? Diríamos ressurreição, mas teologicamente a pessoa que ressurge é aquele que acorda da morte e não dorme mais, não volta a morrer. Só que eles, como morreram de novo, eles não ressurgiram, eles ressuscitaram mesmo. Por isso teríamos dito, talvez mesmo ressuscitação. São 3 crianças. A filha de Jairo tinha 12 anos. A filha da o filho da viúva de Naim também era dependente da mãe, quer dizer que socialmente ainda não havia atingido a maioridade ou a maturidade. E Lázaro era uma criança, quer dizer que Jesus Cristo só ressuscitou crianças. E o próprio Jesus Cristo, ele disse assim, que se não fordes como uma criança, não vereis o reino dos céus. Nicodemos, quando se aproximou de Jesus Cristo, ele disse assim: mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus disse assim: se queres ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E ninguém nasce adulto. Jesus estava querendo dizer a Nicodemos: Nicodemos, você tem que ser uma criança. Como é que você está? Você é um adulto ou você é uma criança? Querido irmão, as crianças têm algumas características. As crianças não guardam ressentimentos no coração. Alguém lhe ofendeu, ele perdoa com facilidade. E até tem um filósofo que diz que é mais fácil abandonar um vício quando você é criança do que quando você é adulto. E Ellen White, no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, ela reforça a mesma ideia. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma mente de criança ou uma mente de adulto? E querido irmão, por mais que Jesus Cristo só ressuscitou crianças, a ressurreição mais completa que aparece no Novo Testamento é de um adulto de 33 anos. Só que esse adulto de 33 anos, o mesmo Cristo, ele mostrou que ele tinha uma mente de criança, porque quando ele estava no Getsemane, ele orando para o Pai, ele disse assim: Pai, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a sua. Ele estava mostrando que ele era uma criança submissa a seu Pai. Só que ele mesmo, quando estava na cruz, morrendo, ele estava pedindo vida para aqueles que estavam matando ele. Ele tinha uma mente, um coração de criança. Você tem uma mente de criança? E preste atenção. Querido irmão, você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma criança. Sabe? A teologia bíblica, sabe o que é que mostra? É que quando você nasce de novo, você se torna uma criança. Uma criança que cresce todos os dias. Todos os dias você cresce. A pessoa que você era ontem não é a pessoa que você é hoje. A pessoa que você é hoje não é a pessoa que você será amanhã. Esse é o processo que se chama de santificação. Só que você cresce todos os dias, mas nunca se torna adulto. Sabe por quê? Porque se tornar adulto significa ser independente do Pai. Você nunca será independente do Pai, porque até mesmo no céu você viverá na casa do Pai. E aqui nós também encontramos que aqueles que creem na impecabilidade, enquanto Cristo não voltar, caem por terra. Sabe por quê? Porque você será para sempre uma criança, para sempre dependente do Pai. E aliás, a única coisa que te separa de Deus é o pecado. A santificação te aproxima de Deus, te torna mais dependente de Deus. Até no céu você continuará debaixo das asas dele. E querido irmão, esse texto aqui foi escrito em grego. A expressão grega que foi traduzida para dormir é a palavra koimao. Repita comigo: koimao. Koimao. Quando encontrar o seu amigo, dê um abraço e diga koimao. Koimao significa dormir. Diga que o pastor Raul te ensinou grego. E preste atenção, querido irmão. A palavra koimao significa dormir, significa também tranquilizar. Isso mostra que aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo, quando a morte chega para elas, eles ficam tranquilos, ficam livres da atividade enfadonha dessa vida, ficam livres até mesmo da tentação do diabo, ficam livres da intriga com o chefe e toda a rotina odierna enfadonha que nós enfrentamos aqui. Você poderá dormir neste sono, mas você poderá dormir neste sono como uma criança ou como um adulto. Eu quero te falar uma coisa, para você que está com lágrimas nos olhos, perdeu o primo e perdeu uma tia. Eu quero te dizer que esse Jesus foi ressuscitar a Lázaro, porque Lázaro era amigo dele. A Bíblia não relata nenhuma atividade boa que Lázaro realizou para que ele fosse ressurreto. Está me percebendo? Quer dizer que Lázaro
foi desperto do sono da morte por causa da graça de Jesus. E às vezes quando nós perdemos um ente querido, na nossa mente começa a soar questões: como é que essa pessoa dormiu? Poderá ter direito à ressurreição da vida eterna ou ressuscitará para a condenação e a morte eterna? Verei de novo esta pessoa ou não? Passarei a eternidade junto desta pessoa ou não? Eu quero te falar uma coisa que eu conheço desse Jesus. Esse Jesus Cristo é aquele que salvou o ladrão na cruz, deu garantia de vida eterna no homem que sua família tinha certeza que ele morreu no pecado. Então, a partir dali, eu tenho certeza que a salvação, a esperança de vida eterna para aquele seu amigo que se embriagou e se jogou numa lagoa e morreu afogado. A garantia de vida eterna para aquela pessoa que acidentou se calhar bêbado. A garantia de vida eterna para aquelas pessoas que aparentemente morreram distante dos braços de Jesus. E uma das coisas maravilhosas que haverá no céu é você encontrar no céu uma pessoa que você amou aqui nessa terra e que no seu olhar humano morreu distante dos braços de Jesus. Isso fará toda a diferença no céu. Aquela pessoa que quando estava sendo sepultada, você estava chorando por causa da saudade, você estava chorando por causa da separação, mas a ideia que mais te torturava é que você não verá ela de novo, possivelmente porque morreu num caminho tortuoso. Não estou falando da graça barata. Eu sei que aceitar Jesus implica transformação, só que o Cristo que estou te dizendo essa noite, o Cristo que ressuscitou a Lázaro, é aquele Cristo que é o Pai que transformou um escravo em um filho, apenas com um único abraço. Eu estou te falando daquele Cristo que pegou uma ovelha rebelde e contumaz, que não conseguia voltar para o lar, e transportou a ovelha nos seus próprios ombros. Eu quero te dizer que aquela ovelha se perdeu com os seus próprios pés, mas voltou para casa com os pés de Cristo, porque estava sendo transportada nesse Cristo. A esperança de vida eterna, a esperança para a pessoa que você perdeu. Por isso, enxugue as lágrimas, tenha uma mente de criança e abrace Cristo, faça dele o seu companheiro. Que Deus da graça e da paz te acompanhe.